Olá, eu sou Priscila Cordeiro, professora de matemática da Escola Municipal José Inácio, e venho aqui nessa videoaula fazer uma breve explicação sobre medidas, com ênfase em medidas de comprimento. Então, eu espero que vocês entendam a explicação. Dúvida, vocês perguntem aos professores de vocês e não deixem de responder as atividades. É importante a realização das atividades para vocês aprenderem de forma concreta o conteúdo. O ato de medir é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, né? Medir é representar numericamente ou simbolicamente uma grandeza. Ah, como assim grandeza? Um exemplo, eu posso determinar a altura de uma pessoa. A altura é uma grandeza. E quando eu determinar a altura, eu posso dizer que ela tem 1,70 m. Estou utilizando 1 metro na medida de comprimento. Eu posso determinar a quantidade de farinha de trigo que vai em um bolo. Então, nós usamos que vai, por exemplo, 2 xícaras de farinha de trigo. Então, eu estou usando a xícara aí como representação e a farinha de trigo seria a minha grandeza. E outro muito comum, aferir a temperatura de uma criança, se ela está com febre ou não. Então, nós utilizamos o termômetro, que é o instrumento, e aferimos a temperatura. Então, por exemplo, a criança está com 38 graus Celsius. Então, a temperatura é a grandeza, e aí nós medimos a 38 graus Celsius, que é a unidade de medida. Então, é uma coisa muito comum no nosso cotidiano, esse ato de medir. E a forma de representação várias. Então, no dia a dia escolar, nós temos um instrumento que é muito comum. Por exemplo, nós temos a régua. A régua é muito utilizada para determinar a medida de comprimento, quando eu quero determinar o comprimento de alguma coisa. Ou nós também temos outro instrumento muito comum, é a balança. A balança, ela é utilizada para determinar a massa dos copos, para você determinar a massa da quantidade de açúcar, você vai determinar a massa da quantidade de feijão, ou a massa da carne que você vai comprar. Você também tem o relógio. O relógio também é um instrumento, você também vai medir, você vai utilizar, nesse caso, o relógio lá está marcando 2 horas, é uma unidade de tempo, na grandeza é tempo. Outro exemplo também que você pode utilizar é a jarra. Quando você tem uma jarra lá, eu vou colocar 750 ml de leite no bolo. Então, eu utilizo uma jarra que assinala essa medida. Então, estou usando aí também uma representação da medida. Nesse caso, medida de volume. Então, medida é uma coisa muito comum. Se você for comprar qualquer tipo de suco, você vai estar utilizando lá, vai representar, você vai ver lá no recipiente, né, na embalagem, que vai estar demarcando quanto de ml de suco ou de refrigerante está naquele ambiente. Se você for comprar um alimento sólido, você vai observar que na embalagem vai ter quanto de massa, em gramas ou em quilos, aquele alimento tem. Se você for comprar, por exemplo, madeira para revestir um telhado, você vai lá e pede uma linha de tantos metros. Então, é uma coisa muito comum, unidade de medida. Agora, é importante saber, hoje nós vamos se dedicar principalmente à medida de comprimento. Então, eu vou falar hoje sobre medidas de comprimento. Quando a gente trabalha a medida de comprimento, a gente tem que entender que existe variações de medida. Não existe uma única medida. Existem várias formas de representar uma unidade de comprimento. Por exemplo, eu posso utilizar a palma da minha mão, como medida. Eu posso dizer que tem 10 palmos. Outra medida também, eu posso dizer que a distância de um terreno é não sei quantas braças, é a medida do braço. Jardas. Então, assim, existem várias maneiras. Pé, eu posso dizer que a distância, eu posso usar o pé para medir, já que eu não tenho, por exemplo, uma fita métrica. Então, exemplos de representações de medida de comprimento, mas essas não são medidas padronizadas, né? Quando a gente trabalha a medida, a forma padronizada, né? O elemento principal no sistema de unidade de medidas é o metro. Então, você vai observar que o metro é a principal medida de comprimento. Então, quando a gente fala no Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós vamos utilizar o metro como principal elemento de medida. Ah, mas se eu for medir, por exemplo, o tamanho de uma caneta, não vai ser interessante eu utilizar um metro. Dizer, essa caneta tem tantos metros. O que a gente faz atualmente? Eu pego a régua, vou lá,
meço... Eita, tem 14 centímetros. Eu observei aqui que essa caneta ela tem 14 centímetros. O centímetro ele é um submúltiplo do metro, ou seja, uma unidade menor que o metro. E é muito comum. Seria uma das unidades de medida submúltipla, mas que a gente utiliza mais. Outro exemplo. Eu quero colocar um vidro na minha janela. Ah, mas eu quero um vidro que não seja muito grosso. Eu quero ter uma espessura mais fina. Então, se você observar aqui, nesse caso tem 2 vidros, o metro não é interessante para realizar essa medida. Nem tampouco eu vou utilizar o centímetro, porque é bem menor que o centímetro. Então, se você observar na nossa régua, ela tem subdivisões. Essas subdivisões aqui são chamadas de milímetro. Por exemplo, quando eu meço aqui, eu estou medindo, e a espessura do vidro utilizado aqui é de 4 milímetros. Ó, se vocês observarem, tem um mm aqui, ó, milímetro. Isso quer dizer que 10 milímetros equivale a 1 centímetro. É outro submúltiplo do metro, 1 milímetro. Ainda é menor que o centímetro. Então, na régua aqui, nós já identificamos o centímetro, que é o que a régua está graduada, de 0 a 30, e essas subdivisões, que é o milímetro. Exemplo de variação do metro é o quilômetro. Então, por exemplo, quando eu quero demonstrar a distância entre 2 cidades, fica mais interessante que eu utilize o quilômetro. Quilômetro é uma distância muito maior que o metro. Então, é um múltiplo. Então, nós temos os múltiplos do metro, que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, e os submúltiplos, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Esses são os principais. É bom lembrar que alguns talvez vocês não tenham ouvido falar, não são tão comuns. Por exemplo, o hectômetro não é tão comum, o decâmetro, o decímetro também não é tão comum, mas é importante que a gente saiba que existem essas grandezas. Por exemplo, se eu pegar a régua aqui, 10 centímetros, essa distância aqui, ó, vai equivaler a 1 decímetro. Se eu pegar 10 partes iguais a essa, eu vou chegar a 1 metro. Costumamos representar essas unidades de medida em uma reta, estabelecendo a relação de que o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro, então equivale a 1000 metros. O hectômetro é 100 vezes maior que o metro, equivale a 100 metros. O decâmetro é 10 vezes maior que o metro, equivale a 10 metros. São os múltiplos, às vezes, né? Já os submúltiplos, nós vamos ter o decímetro equivale a 1/10 do metro. É a mesma coisa que eu dividir o metro em 10 partes. Então, 0,1, nós chamamos 1/10 do metro. O centímetro equivale a 1/100º do metro. É pegar um metro e dividir por 100. E o milímetro equivale a 1/1000 do metro. É dividir um metro por 1000. Então, a gente costuma dizer que quando eu estou vindo do múltiplo, nesse sentido, do múltiplo para o submúltiplo, nós costumamos multiplicar. Nós vamos realizar uma operação de multiplicação. E quando a gente vem no sentido do submúltiplo para o múltiplo, nós vamos realizar uma divisão. No sentido que eu estou indo no múltiplo do maior para o menor, e aqui eu estou indo do menor para o maior. Então, vamos trabalhar um pouquinho o que seria esse sentido. Observe aqui que no exemplo nós temos quantos centímetros há em... Eu quero saber quantos centímetros há em 2 metros. Observe que o centímetro está aqui. E o metro é maior que o centímetro. Então, eu vou partir do metro para o centímetro. Se eu vou partir do metro para o centímetro, eu vou... O sentido é esse, ó, metro para o centímetro. O sentido é multiplicar. Então, eu estou indo do maior para um menor. E aí, a gente costuma dizer o seguinte. Na medida de comprimento, cada unidade aqui expressa lá, múltiplo submúltiplo, é 10 vezes maior que a outra. Então, isso quer dizer que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. 1 decímetro equivale a 10 centímetros. 1 metro equivale a 10 decímetros. 1 dan equivale a 10 metros. 1 hectômetro equivale a 10 dan.
o quilômetro equivale a 10 hectômetros. E aí nós observamos, ó, por exemplo, de quilômetros para metro, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então, o quilômetro equivale a 1000 metros, como a gente tinha observado. Então, por exemplo, de metros para centímetros, 10 vezes 10, 100. Então, o metro vai equivaler a 100 centímetros. Como eu quero fazer 2 metros, então 2 vezes 100, que dá 200. Então, se eu quero representar 2 metros, vai ser 2 vezes 100, que dá 200 centímetros. Ou você pode fazer o seguinte, você coloca o 2 aqui antes do metro, ó, 2, e eu vou completar com um 0 e um 0, porque eu sei que é de 10 em 10. Então, quer dizer que 2 metros equivale a 200 centímetros. Ó. 2 metros equivale a 200 centímetros. Quando eu coloco esse valor aqui, eu obtenho que 2 metros equivale a 200 centímetros. Outro exemplo, 5 milímetros. 5 milímetros, tá aqui, ó, milímetros. Eu vou colocar de milímetro para centímetro, vai voltar. Voltar o quê? Divide. Então, 5 milímetros, eu vou dividir 5 dividido para 10. Quando eu divido 5 para 10, lá na realizada a divisão, 5 dividido para 10, não dá 0. 50 dividido para 10, 5. 5 vezes 10, 50, não sobra nada. Dá 0,5 centímetro. Mas se você colocar aqui, ó, vou colocar mais embaixo, 5 milímetros, mas eu quero essa unidade em centímetros, ó, eu quero que ele venha para cá. Aí eu coloco o 0 antes, 0,5. Então, você pode fazer isso aqui, esse mecanismo. Outro exemplo, 1 quilômetro. Ó, de quilômetro para centímetro, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 1 quilômetro é a mesma coisa de 1 vezes 100 mil. Que, no caso, vai dar 100 mil centímetros. Mas, utilizando aquela regrinha prática que eu expliquei para vocês, vocês podem colocar aqui um antes do quilômetro. E você representa, ó, 0, 0, 0, 0, 0. Observem que nós vamos ter exatamente o valor que eu tinha dito, 100 mil. O outro exemplo, nós temos... eu esqueci do número. Vamos usar aqui. 2,5 decímetro. Perdão aí, erro técnico. 2,5 decímetro. Então, eu vou pegar aqui e transformar 2,5 decímetros em centímetro. Ó, o decímetro está aqui. E eu quero levar para o centímetro. Observe que eu só tenho uma casa. Ou seja, eu vou pegar 2,5 e vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico 2,5 por 10, vai dar 25 centímetros. Mas se eu quiser representar com essa dicasinha aí que eu dei para vocês, ó, não é 2,5, você coloca a parte inteira, 2 decímetro, e o 5 aqui, ó, 25 centímetros. Deixa eu só...